Meus filhos esconderam o caso da minha esposa por 18 anos. Eles esperaram 18 anos para me trocar por um novo pai rico. De repente, meu mundo desmoronou. Depois de 18 anos de casamento e risos, a verdade sobre minha esposa e meus filhos veio à superfície como um furacão. Eu não estava preparado para enfrentar a traição, e ainda menos para o que isso significava para o futuro da minha família. Mas o que eu fiz a seguir pode ter sido a decisão mais importante da minha vida. Não vou te entediar com o histórico de como conheci e conquistei minha esposa, Marcy. Vamos apenas dizer que nos conhecemos no ensino médio, nos apaixonamos perdidamente e nos casamos assim que consegui um emprego. Estamos casados há 18 anos e temos uma filha de 17 anos, Jéssica. Faça as contas. 2 anos depois, fomos abençoados com os gêmeos Brian e Baxter. A vida estava boa, e eu não tinha do que reclamar, mas parece que eu era o único que pensava assim. Marcy não parecia feliz já há algum tempo. Hoje eu tive a sorte de descobrir o motivo. Eu trabalhava em uma pequena empresa de manufatura como único gerente de processamento de dados eletrônicos. Conquistei essa posição ao longo de 10 anos. Tinha planos maiores, no entanto, e todas as noites e quase todos os fins de semana, eu e meu melhor amigo, Elton, estávamos nos esforçando para desenvolver um sistema de servidores que permitiria conexão instantânea a longas distâncias. Embora o desenvolvimento do software estivesse avançando mais rápido que nosso progresso no hardware, ainda assim, conseguimos criar um sistema compacto que estava quase pronto para ser lançado. Infelizmente, não trabalhamos rápido o suficiente para salvar meu casamento. Hoje foi o dia em que Marcy decidiu me dar as más notícias. John, é bem simples. Tudo o que estou pedindo é $500 por mês de pensão para Jéssica. Você fica com a casa, os móveis e tudo mais. Ela vinha me explicando as coisas pelos últimos 15 minutos, e claro, eu não estava prestando muita atenção. Eu não quero interromper, mas $500 parece pouco para 3 filhos. Marcy soltou um suspiro exasperado. John, é só pela Jéssica e só até ela fazer 18 anos. Estou tentando ser justa, e acho que 500 é razoável. E os meninos? Você não vai levá-los também? Claro que vou, mas você não precisa pagar pensão para eles, porque você não é o pai. Eu estava realmente surpreso por não ter percebido isso anos atrás. Acho que isso mostra o quanto eu era ingênuo. Não, eu nunca pensei nisso. Nunca me passou pela cabeça que os meninos pudessem não ser meus. Agora, ela estava me dizendo que não só queria o divórcio, mas que estava me traindo há pelo menos 16 anos. O que mais eu não sabia? Minha mente começou a divagar novamente. Ela ainda estava falando, mas eu estava tentando juntar todas as peças na minha cabeça. Tenho certeza de que o que ela estava dizendo era importante, mas simplesmente não conseguia me concentrar. Tudo bem, maligna, tudo bem. Vou aceitar quase qualquer coisa. A única coisa que insisto é ter a Jéssica todo fim de semana e em todos os recessos escolares, incluindo o verão. Marcy parou de falar por um momento. Eu posso viver com isso, se for ok para Jéssica. Vou mandar preparar os papéis amanhã. Você assina? Eu percebi que ela estava prestes a sair. Não tinha notado antes, mas ela realmente vinha tirando as coisas dela aos poucos nas últimas semanas. Tenho só algumas perguntas antes de você ir, por favor. Quem diabos é o pai dos gêmeos? Com quem você vai morar? E, finalmente, por que esperou tanto tempo? Langford King é o pai de Brian e Baxter. Vamos todos nos mudar para a casa dele, respondeu ela. E a esposa dele? Onde a Joyce e as meninas vão ficar? Joyce foi embora e levou as meninas com ela depois de nos pegar na cama. O casamento deles acabou. Não pedi o divórcio antes porque Langford ainda era casado e eu não tinha alternativa. Agora que ele está se divorciando, parece prático que eu faça o mesmo. Você está dormindo com Langford há 16 anos? Perguntei. É isso mesmo. E não pretendo parar. Sinto muito, John. Você é um cara legal, mas você é mediano na cama, e temo que vá trabalhar pelo resto da vida só para colocar comida na mesa. Langford é rico, bem-sucedido e um ótimo parceiro.
Tenho só uma vida, e quero aproveitá-la ao máximo. Você não poderia me dar isso. Eu não tinha resposta para isso. A observei sair pela porta e depois abri uma cerveja gelada. Ela estava certa. Lá estava eu, sentado em uma poltrona de $300, bebendo cerveja barata. Eu tinha grandes planos, e era só isso. Acho que o que realmente matou qualquer sentimento que eu ainda tinha por ela foi quando ela comparou meu desempenho com o de Langford. Não há muito o que fazer sobre algo assim. Ou você tem, ou você não tem. Eu sempre fiquei satisfeito, mas aparentemente Marcy não. Conhecemos Langford e Joyce desde o colégio. Foster King, o pai de Langford, era o rei dos tapetes na nossa cidade por todo o tempo que eu me lembrava. Cerca de 10 anos atrás, ele se aposentou na Flórida e o único filho assumiu o negócio. Muitos de nós costumávamos nos reunir regularmente para churrascos, piqueniques e outros encontros. Marcy e Langford sempre foram amigáveis um com o outro, mas nada além do que os outros no grupo eram. Langford começou a se afastar do nosso círculo à medida que sua conta bancária crescia. Nos últimos anos, eu os vi apenas 2 ou 3 vezes, pelo menos, eu via. Eles tinham 2 filhas lindas, adolescentes, que eram amigas de Jéssica. Falando em Jéssica, ela era o ponto de luz na minha vida agitada. Era pequena, engraçada e adorável, sempre trazendo um sorriso ao meu rosto. Ao contrário dos irmãos, ela estudava muito e era uma excelente aluna. Tudo o que queria era boas notas e ser aceita em uma ótima faculdade. Eu fazia tudo o que podia para ajudá-la. Brian e Baxter eram o oposto. Não só não se interessavam pelos estudos, como também não queriam participar de esportes. Tentei várias vezes envolvê-los nos meus projetos de informática, sem sucesso. A maior parte do meu contato com eles era para evitar ou corrigir problemas. Eu ajustava situações, e a mãe deles desfazia o que eu fazia. Agora eu entendi o porquê. Marcy sempre foi uma boa esposa, ela nunca negava intimidade e muitas vezes tomava a iniciativa. Mantinha a casa limpa e nunca era exigente. Ela era uma ótima mãe e uma esposa da qual eu me orgulhava. Mas parece que ela também era uma atriz fabulosa. Eu estava terminando minha 3ª cerveja long neck quando Jéssica chegou da escola. Não havia como saber quando os meninos voltariam. Geralmente, eles perdiam o jantar várias vezes por semana, e Marcy não dizia nada. Desisti de discutir sobre isso há muito tempo. Oi, pai, o que está fazendo em casa? Onde está a mamãe? Eu me esforcei para sair da poltrona e peguei as garrafas vazias. Sua mãe pediu para eu vir almoçar em casa hoje para me contar que quer o divórcio. Minhas palavras soaram um pouco enroladas até para mim. Eu não sou bom com bebidas. Deixa que eu levo. Ela pegou as garrafas de mim e as levou para a cozinha. Eu acho que isso explica por que você está bebendo no meio do dia. Jéssica pegou as garrafas e levou para a cozinha. Você não fazia ideia, fazia, pai? Não. Eu observei enquanto ela tirava os sapatos e se jogava no chão. O que vai acontecer agora? Você e os meninos vão morar com sua mãe na casa do Langford King, a mansão no alto da colina. Sua mãe sempre quis ser rica, ao que parece. Não é uma mansão, é só uma casa grande e velha que o pai dele construiu anos atrás. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Você sabia que eu não sou o pai dos seus irmãos? Sim, Brian e Baxter brincam com isso o tempo todo. Acho que a mamãe contou para eles anos atrás. Toda vez que você dá uma bronca neles por algo, eles aceitam e depois vão para algum lugar dar risada. Bem, acho que isso explica muita coisa, não é? Como você sabia disso tudo? Eu sabia há anos, mas não queria dizer nada. Você parecia feliz o suficiente, e eu não queria criar problemas. Algumas semanas atrás, a Lizette e a Carla me contaram que estavam se mudando para Lancaster. A mãe delas pegou a mamãe e o Sr. King na cama juntos. Achei que algo fosse acontecer em breve. Você poderia ter mencionado isso, sugere. Acho que não. Ela respondeu, e houve outro momento de silêncio. Eu preferia ficar aqui com você. Você vai precisar de alguém para ajudar na casa.
Isso não ia ser aceito. O tribunal não permitiria. Mas consegui um pequeno acordo com sua mãe, no entanto. Respondi. Como isso vai funcionar? Ela perguntou. Você vai ficar aqui todos os fins de semana e em todos os recessos escolares, inclusive no verão. Posso fazer isso funcionar. Por que você não vai tomar um banho, e eu vou pedir uma pizza? Enquanto comíamos, Jéssica apresentou o plano dela para a separação. Ela viria para nossa casa toda sexta-feira após a escola e ficaria até segunda de manhã. Achei isso melhor do que eu havia imaginado. Ainda estávamos discutindo os detalhes quando o telefone tocou. John, só queria avisar que os meninos estão aqui e vão passar a noite. Amanhã, enquanto você estiver no trabalho, as crianças e eu vamos mover nossas coisas para cá. Eles podem faltar um dia de aula. Jéssica pode passar a noite decidindo o que quer trazer e o que quer deixar aqui. Não vejo razão para não começarmos o novo arranjo imediatamente, você entende? Não, para mim está ótimo. Vou avisar Jéssica, respondi. A mudança de guarda aconteceu sem problemas. Me vi sozinho em casa e, para falar a verdade, um pouco aliviado. Eu tinha dificuldades para me concentrar no trabalho, pois ficava tentando entender onde errei. Ficar me culpando por estar totalmente no escuro sobre o relacionamento da minha esposa com um amigo próximo não ajudava. Elton e sua esposa, Beth, me ofereceram um ombro para chorar, e eu aceitei prontamente. A resposta óbvia seria afogar as mágoas em álcool, mas decidi não fazer isso. Em vez disso, comecei a passar ainda mais tempo no projeto do servidor. Beth não ficou muito feliz com as horas extras de Elton, e eu acabei tendo que mandá-lo para casa várias vezes. Os papéis do divórcio foram apresentados, e Jéssica começou a passar os fins de semana comigo. Ela tomava cuidado para não dizer nada negativo sobre a mãe, mas também nunca parecia ter nada de bom a dizer. Parecia um pouco irritada com o tempo que eu passava no desenvolvimento do servidor, mas não reclamava. Ela se mantinha ocupada fazendo as tarefas domésticas que Marcy não estava mais lá para fazer. Não era minha intenção usá-la para isso, mas ela parecia contente em ter algo para fazer além de estudar. Eu sempre arranjava tempo para fazer as refeições com ela. Foi no fim da primavera que as coisas começaram a melhorar. Jéssica foi aceita na Universidade de Oregon e também foi aprovada para um ano sênior no exterior, na Espanha. Ela estava preocupada que Marcy não a deixasse ir por algum motivo, mas precisava da permissão dela. Eu não entendia sua preocupação até descobrir que ela não havia contado à mãe sobre as inscrições na faculdade ou sobre o pedido de intercâmbio. Por sugestão minha, Jéssica pediu à mãe para assinar a autorização para viajar ao exterior apresentando como uma viagem de classe, sem mais explicações. Marcy assinou o papel sem nem olhar. Na semana seguinte, fizemos o pedido do passaporte dela. Meu divórcio foi finalizado. Langford ainda estava em uma disputa com Joyce sobre o divórcio. Joyce queria vingança. Marcy me deu todos os direitos sobre a casa, mas eu ainda não sabia o que fazer com ela. Quando Elton e eu terminamos o projeto do servidor, Beth usou suas habilidades em informática para criar uma apresentação impressionante. Preparamos um slideshow e mandamos imprimir os folhetos profissionalmente. Uma semana depois, tínhamos um contrato para fornecer um sistema de hardware para a Comissão de Rodovias do Estado e um cheque generoso para acompanhar. Eu fui forçado a deixar meu trabalho para concluir isso. Como eu já não tinha mais uma família, um emprego fixo não era tão importante. Elton, por outro lado, não podia se dar ao luxo de largar seu trabalho diário, mas estava fazendo longas jornadas à noite trabalhando todo o fim de semana para colocar as coisas em funcionamento. Beth parecia um pouco mais apoiadora nessa fase. Não tivemos problemas para contratar alguns estudantes universitários para ajudar com a instalação. A tecnologia sem fio parecia simplificar tudo, e montamos todo o sistema com componentes comprados no mercado em 6 semanas. Tínhamos um sistema totalmente operacional, com alguns pequenos defeitos, mas o cliente ficou encantado. 2 dias depois, o Departamento de Correções do Estado ligou para marcar uma reunião. Elton pediu demissão, e Beth anunciou que estava grávida. O segundo contrato foi muito mais tranquilo.
Alguns dos estudantes haviam se formado e ficaram felizes em serem contratados em tempo integral. Elton teve dificuldade sem mim durante uma semana enquanto eu acompanhava minha filha até Barcelona. Eu precisava das férias, e Jéssica se sentia melhor com minha presença. Marcy ficou furiosa ao descobrir sobre a viagem, assim como quando parei de enviar os cheques de pensão. Eu podia facilmente pagar, mas quis irritá-la. Só precisava esperar mais 5 meses até que Jéssica completasse 18 anos. Estávamos recebendo consultas mais rápido do que podíamos responder. Eu me tornei o contato em tempo integral e viajava constantemente. Elton cuidava das coisas em casa na maior parte do tempo. Tivemos que alugar um pequeno escritório, que Beth rapidamente assumiu. Ela ficou feliz que eu estivesse fazendo a maioria das viagens. Beth foi forçada a contratar ajuda para o escritório, para que fossem treinados antes dela ter o bebê, e também contratamos um advogado para nos assessorar. As coisas estavam indo melhor do que jamais imaginamos. Fomos encorajados a incorporar a empresa pelo nosso advogado, mas ele terceirizou o trabalho para uma firma profissional na Filadélfia. Era solitário em casa de novo. Eu consegui aguentar alguns dias sem Jéssica, porque sempre sabia que ela estaria lá nos fins de semana. Mas agora, eu passava muito tempo enviando e-mails e fazendo ligações internacionais. Acho que estar ocupado me impedia de pensar na minha solidão. Nunca ouvi nada de Márcio ou dos meninos. Passei o Natal na Espanha com minha filha. Foi maravilhoso. Em 4 meses, Jéssica voltaria para casa e depois iria para a Universidade de Oregon. Era fácil estabelecer uma rotina quando eu não estava viajando. Todas as manhãs, eu tomava o mesmo café da manhã, no mesmo assento, na mesma lanchonete. Em poucas semanas, eu já era parte da mobília do lugar. Quando não estava pensando no projeto, passava muito tempo refletindo sobre o que deu errado no meu casamento. Quanto mais eu pensava nisso, mais amargo ficava. Eu precisava de um fechamento, de alguma forma de satisfação. Minha esposa me humilhou por 15 anos. Como eu poderia deixar isso passar? Foi quando um pequeno item na terceira página do Jornal da Manhã me deu um pouco de esperança. Philip Hughes estava processando a King Carpets por demissão indevida. Ao que parecia, Philip havia sido gerente-geral na King Carpets por mais de 10 anos. Ele trabalhava para Foster King antes dele se aposentar e continuou na empresa. Aparentemente, Foster King era um homem honrado e administrava um negócio íntegro. Langford, por outro lado, fazia as coisas de forma diferente. Philip recusava-se a aceitar o trabalho de má qualidade e os produtos inferiores que Langford estava promovendo. Quando reclamou, Langford o demitiu. Era um processo fraco, e ele tinha poucas chances de vencer. Então decidi que queria conhecer o Sr. Hughes. Minha conta bancária estava maior do que nunca. Jéssica estava bem estabelecida na faculdade, e eu já havia pago o primeiro ano. As coisas estavam começando a parecer boas. Não ouvia nada de Márcia há vários meses, ela não tinha ideia de quão bem o novo negócio estava indo, ou sequer sabia que ele existia. Levei apenas 10 minutos para convencer Philip Hughes a desistir do processo contra Langford King. Ele queria abrir seu próprio negócio de carpetes há vários anos, mas não tinha o dinheiro nem o apoio necessários. Elton ficou mais do que disposto a colocar metade do dinheiro, e tanto ele quanto Beth acharam que seria um bom investimento. Além da King Carpets, a única concorrência seriam 2 grandes lojas de material de construção na região. Philip estava confiante de que, com o serviço ao cliente e os preços certos, poderia competir com eles. Elton e eu gostamos de Hughes e deixamos que ele prosseguisse sozinho, com nosso apoio financeiro. Em 6 meses, a Empire Carpet estava totalmente operacional e gerando lucro. Durante o mesmo período, Elton e eu expandimos para o 6º estado. Nosso sistema de servidores se mostrou perfeito para a maioria das operações governamentais com várias localizações. Nunca precisamos fazer publicidade, o negócio crescia sozinho, e, em pouco tempo, estávamos completamente sobrecarregados. Era difícil dizer se estávamos extremamente felizes ou extremamente frustrados. A melhor parte de tudo isso eram cheques mensais que continuavam chegando.
Nesse meio tempo Brian e Baxter foram presos por vender substâncias ilícitas, principalmente na escola deles. Nosso advogado levou mais de meio dia para convencer as autoridades de que eu não era mais responsável pelas ações deles. No fim do dia, os documentos foram assinados me liberando de todas as responsabilidades parentais para com os dois. Recebi uma ligação mais tarde daquela noite de Marcy, me repreendendo por minhas ações. Desliguei na cara dela e desliguei meu celular. Em poucos meses, eles fariam 18 anos e seriam responsáveis por suas próprias vidas. Eu os criei, mas nunca gostei realmente deles. Depois de recebermos 2 consultas do estado da Califórnia, a Serpentina Enterprises de Palo Alto fez uma oferta formal para comprar nossa pequena empresa. Estávamos em atividade há pouco mais de 2 anos, e eles nos ofereceram 60 milhões de dólares em dinheiro, além de algumas opções de ações. Não tivemos nenhuma dificuldade em aceitar o acordo. Elton concordou em ficar com a empresa com um salário absurdo, mas teria que se mudar para São Francisco. Beth disse que pediria o divórcio se ele não aceitasse. 3 dos nossos jovens engenheiros se tornariam milionários antes dos 25 anos. Eu, por outro lado, decidi me aposentar. O corretor estava colocando a placa de "à venda" no gramado da frente quando uma van entrou na entrada da garagem. Era uma daquelas vans personalizadas, com uma rampa especial para a cadeira de rodas acoplada ao lado. Observei da varanda enquanto uma mulher latina, bonita, saía do banco do motorista e ativava o mecanismo da rampa. Ficava evidente que ela já tinha feito isso centenas de vezes. Em menos de 1 minuto, um homem mais velho, que reconheci imediatamente como Foster King, estava dirigindo um carrinho motorizado até a minha calçada. Os degraus da varanda o impediriam de ir mais longe, então fui até ele para cumprimentá-lo. "Sabe quem eu sou, jovem?" Fiquei lisonjeado por ser chamado de jovem, talvez fosse a forma dele de me pegar desprevenido. "Claro. Eu o reconheço dos comerciais de TV. Você realmente ficou velho." Minha ousadia arrancou um sorrisinho dele. A expressão séria com a qual ele se aproximou parecia murchar com meu comentário infantil sobre sua idade. Ele se mexeu um pouco no carrinho antes de me surpreender de novo. "Preciso de uma cerveja. Você tem alguma cerveja gelada, em garrafa? Não uma daquelas latas malditas. Tem umas Foster na geladeira. Quer entrar ou devo trazer aqui fora? Fique à vontade. Maya pode pegar para nós, se não se importar. Sente-se, precisamos conversar." Maya passou por mim enquanto eu me sentava nos degraus da varanda. Tenho que admitir que o velho caduco tinha minha atenção, mas Maya também. Ela vestia uma blusa branca e calças pretas. As calças não eram especialmente apertadas, mas justas o suficiente para mostrar um belo traseiro. Não era pequeno, mas bem modelado. "Calma, rapaz, ela já volta." Foster King me pegou olhando para sua acompanhante e aproveitou a oportunidade para dar uma alfinetada. "Desculpe, não quis ofender, mas ela é muito atraente." "Por que diabos você acha que eu a contratei?" "Espero que tenha sido para me seduzir", respondi. "Nos seus sonhos, jovem", ele respondeu. "Ela é mais mulher do que você conseguiria aguentar." Estávamos rindo quando Maya voltou com as garrafas de pescoço longo. Ela nos deu um olhar engraçado quando paramos de repente. "Você não veio aqui para beber minha cerveja, Sr. King. O que posso fazer por você?" Maya estava meio sentada e meio de pé, com uma perna apoiada no corrimão da varanda. Ele me pegou olhando de novo e deu uma risadinha. "Você está me causando muitos problemas, Sr. Terrell. Uma boa parte da minha aposentadoria vem dos lucros gerados pela minha empresa. Essa renda tem diminuído constantemente, e descobri que você pode ser a causa disso. Gostaria de lhe dar uma chance de se explicar antes de mandar matá-lo. Agora, Foster, por favor, comporte-se. Você prometeu que não faria esse tipo de coisa. Peça desculpas ao Sr. Terrell." Foi a primeira vez que Maya falou desde que chegaram. Eu esperava algum tipo de sotaque, mas ela falava inglês perfeitamente. Droga, ela não me deixa me divertir. Foster terminou o que restava na garrafa com um único gole. "Desculpe, John, eu só queria chamar sua atenção."
Prometo não mandar te apagar. Ele disse a última parte com um falso sotaque italiano e depois me deu um pequeno sorriso. Com quem você conversou antes de vir me ver? Ontem à noite jantei com meu filho e aquela mulher vulgar com quem ele está. Ele afirma que você causou todos os problemas. Foi difícil obter qualquer coisa dele, pois ele só ficava falando sobre você tentando se vingar de alguma coisa. Acabei ficando irritado com ele e saí mais cedo. Nem cheguei a ver minhas netas. Esperava que você pudesse me dar alguns fatos. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Maya saiu do corrimão e sussurrou algo no ouvido de Foster. Ah, merda! Ele bateu a mão no braço do carrinho. Isso explica tudo. Por que diabos você não me disse isso ontem à noite, Maya? Às vezes me pergunto por que te pago. Você me paga porque sou a única que aguenta você. Ela disse. Senhor Terrell, não sabia que a mulher que está com meu filho era sua ex-esposa. Peço desculpas por me referir a ela como vulgar. Para ser honesto, não entendo por que você ficaria irritado com meu filho por ter ficado com ela. Parece-me que você deveria estar agradecido. Imagino que você não gostava dela, respondi. Não particularmente. Ela ficou um pouco irritada quando perguntei a Langford onde estavam minhas netas. Joyce e as meninas estão com os pais dela em Lancaster, respondi. Você conhece Joyce muito bem? Considero-a uma boa amiga. Não posso dizer o mesmo do seu filho. Bem, tudo isso é muito interessante, mas ainda preciso tratar do assunto pelo qual vim. Sr. King, já conversou com Philip Hughes? Perguntei. Não. Por que deveria? Ele é uma pessoa confiável? Sim, não acha que ele pode te dar as melhores respostas? Foster ficou em silêncio por um tempo, refletindo. Posso pegar outra cerveja? Não. Ela respondeu sem pestanejar. Parecia que Maya estava no comando de seu bem-estar, se nada mais. Estou indo embora amanhã. Vou falar com Philip e visitar minhas netas. Foster King era um homem decidido. Ele já estava com o carrinho em direção à entrada da garagem antes de Maya conseguir se levantar. Ela me deu um sorriso enquanto corria para alcançá-lo. Eu esperava vê-la de novo. De repente, comecei a pensar em quanto tempo fazia desde que tive alguma intimidade. Maya era tão eficiente em colocar Foster de volta na van quanto tinha sido para tirá-lo. Antes que a porta se fechasse, ele olhou para mim. Não saia da cidade, John Terrell. Ainda temos assuntos a resolver. Achei a visita esclarecedora. Depois de matar outra cerveja, tomei um longo banho frio. Acho que Maya mexeu comigo. Provavelmente era casada ou estava com algum rapaz jovem, mas ainda podia sonhar acordado. Aquela noite, recebi uma visita surpresa da minha ex-esposa. John, que diabos você está fazendo? Langford disse que você está por trás desse fiasco da Empire Carpet. Eu disse a ele que era um engano, mas ele insiste que você está tentando tirá-lo do negócio. A King Carpet é um ícone nesta cidade desde que éramos crianças. Eu não sei nada sobre o ramo de carpetes, então o que te faz acreditar que eu tenho algo a ver com isso? Não se faça de bobo comigo, John. Eu te conheço bem. Você e Elton são donos do prédio onde a nova loja está, e os nomes de vocês estão em todos os formulários e papéis exigidos para o início do negócio. Langford tem amigos que descobriram isso sem dificuldade. Philip Hughes é apenas um laranja. Você está certa, claro. Nunca consegui enganar você, consegui? Bem, o que você vai fazer? Vai desistir? Claro que não. Elton e eu temos muito dinheiro investido nisso para simplesmente desistir. Se você prestar atenção, acho que as coisas podem piorar ainda mais nos próximos dias. O que mais você vai fazer? Como pode piorar ainda mais do que já está? Ela perguntou. Não tenho certeza, na verdade posso estar errado. Esqueça que eu disse qualquer coisa. Claro que a semente estava plantada, não havia como ela esquecer agora. Era evidente que minha ex-mulher estava desgostosa comigo. Ela caminhou até a porta e se virou antes de sair.
A forma como você tratou Brian e Baxter depois da prisão deles foi horrível. Você criou esses meninos e deveria ter mostrado muito mais compaixão do que mostrou. Eu esperava mais de você. Só por curiosidade, Marcy, quando você contou aos meninos que eu não era o pai deles? Isso é importante? Ela perguntou. Acho que sim, respondi. Cerca de 3 anos atrás. Eles me encontraram acidentalmente com Langford tomando café em uma lanchonete na Blair Street. Houve uma discussão e começou a ficar feio. Decidi que era o momento certo para contar a verdade. Eles até lidaram melhor do que eu esperava. Bem, isso explica muita coisa. Dei um sorriso para minha ex-esposa. A propósito, vou ver Jessica amanhã. Quer que eu diga um oi por você? Não precisa. Ela deixou bem claro que eu falei como esposa e mãe, no que diz respeito a ela. Eu cuidarei dos meus meninos e você pode mimar sua preciosa filha o quanto quiser. Ela bateu a porta ao sair. Passei a semana seguinte com Jessica. Ela tirou o máximo de tempo que pôde de seus estudos e me mostrou todos os seus lugares favoritos num raio de 100 milhas. Não fiquei surpreso quando ela me disse que queria ficar na região depois de se formar. Eu sentia saudade dela, mas me sentia orgulhoso de ela estar indo bem. Mas algumas surpresas me aguardavam quando voltei para casa. Foster King tinha sido um homem ocupado. Eu não tinha ideia do motivo de ele estar confinado naquele carrinho motorizado ou se realmente precisava dele. Aparentemente, seu dinheiro e influência na área significavam muito. Num movimento rápido, Joyce King conseguiu um time de advogados dos mais afiados do estado. Ao final da semana, ela estava de volta à sua antiga casa, e Langford e Marcy estavam em um motel, vivendo com malas. Eu não tinha ideia de onde estavam os meninos. Tudo o que sabia com certeza era que haviam sido expulsos da escola e aguardavam algum tipo de julgamento ou audiência. Não me preocupei muito com isso. Joyce havia mandado todas as roupas e pertences de Langford e Marcy para um depósito. Meus planos de usar Phil Hughes para tirar a King Carpet do mercado chegaram a um impasse. Aparentemente, Langford nunca foi dono da empresa. Foster manteve tudo em seu nome e também manteve o controle de toda a operação, embora não tivesse exercido nos últimos anos. Philip havia deixado várias ligações na minha secretária eletrônica, insistindo que precisávamos conversar. Eu não tinha como saber que Philip Hughes e Joyce King eram amigos. Não sabia exatamente quão próximos eles eram, mas eram próximos o suficiente para confidenciarem um ao outro. Foster King demitiu seu filho e obteve uma ordem judicial para mantê-lo longe do negócio e de qualquer coisa relacionada à empresa, incluindo o carro da empresa. Ele também nomeou Joyce como a nova gerente da operação. Como ela não tinha experiência real no ramo, seu único recurso era pedir ajuda a Philip. Philip estava dividido entre sua lealdade a Elton e a mim, e seu desejo de ajudar Joyce. Ele queria desesperadamente agradar a todos e estava buscando meus conselhos. Elton estava a 3.000 milhas de distância. Meu corretor tinha 2 ofertas pela casa, esperando minha avaliação. Uma delas queria posse dentro de 30 dias, então aceitei. Jessica se foi, Elton e Beth se foram, e eu não tinha mais razão para permanecer na região. O corretor estava colocando a placa de vendido na casa quando Marcy apareceu. Ela ficou na entrada da garagem e olhou para a palavra vendido por um longo tempo antes de caminhar até a casa. Está tudo certo ou eles ainda precisam de financiamento ou aprovação de crédito? Está fechado. Eles tinham o dinheiro e queriam o imóvel agora. Estarei fora daqui até o final da semana. Por que você se importa? Joyce King conseguiu um advogado chique e foi capaz de tirar a casa de Langford dele. Estávamos procurando um lugar para morar até conseguirmos encontrar um novo para comprar. Só pensei que talvez você quisesse alugar esta casa. Desculpe, você chegou tarde demais. Mas tenho certeza de que, com todo o dinheiro do Langford, vocês não terão problemas para encontrar um lugar. Eu estava rindo para mim mesmo enquanto dizia isso. Ela não fazia ideia de que eu estava plenamente ciente das dificuldades financeiras pelas quais estavam passando. Eu tinha quase certeza de que Foster King não iria aliviar para seu filho desobediente.
Philip havia informado Foster sobre como Langford estava administrando o negócio e sobre como tratava sua esposa. Papai com certeza não estava feliz. Marcy não insistiu no assunto e, ao sair, notei o adesivo da locadora Alamo Car Rental no para-choque traseiro do carro. Philip Hughes e Joyce King vieram me ver naquela noite. Fiquei surpreso com o quão bem eles se davam. Não demorou muito para chegarmos a um acordo. Empire Carpet se tornaria Empire Floors e venderia apenas pisos de madeira e azulejos. A King Carpets venderia apenas carpetes. Philip não previa nenhum problema em administrar ambas as operações, mas só faria isso se Elton e eu concordássemos. Ele sentia que os dois negócios se complementariam. Ele também indicou que, após alguns anos, a King Carpet poderia ter interesse em comprar a Empire. Achei isso muito esperto da parte dele. Notei que Joyce esboçou um sorriso envergonhado quando ele disse isso. Acho que eles eram mais próximos do que eu pensava. Todos os móveis e objetos da casa eu doei para o Exército da Salvação. Na verdade, também doei a maioria das minhas roupas. Eu estava prestes a renovar meu guarda-roupa, e esse era um bom momento para fazer isso. Quando terminei de escolher o que queria, tudo o que eu precisava cabia no meu carro. Passei um dia inteiro encerrando contas e certificando-me de que não tinha dívidas pendentes. De alguma forma, Foster King conseguiu meu número de celular e me convenceu a jantar com ele naquela noite. Seria meu último dia na cidade. Eu tinha certeza de que as coisas iriam bem, na verdade, estava até ansioso para ver Maya novamente. Foster King era um homem orgulhoso e também gostava de se gabar um pouco. Ele me deu um resumo rápido de suas reuniões com Hughes e Joyce. Não havia dúvida em sua mente de que as ações que tomou contra o filho eram merecidas. Ele me agradeceu por permitir que Hughes ajudasse Joyce. Eu tentava escutar cada palavra que ele dizia, mais por educação, pois meus olhos continuavam voltados para Maya. Ela usava um vestido verde acinzentado que fazia seus olhos brilharem, e seu cabelo e maquiagem estavam perfeitos. Foster percebeu a distração e parou no meio da frase, só para me deixar desconfortável. Seu riso revelou suas intenções. Maya não participou da conversa, exceto para impedir que Foster pedisse mais bebidas e para não deixá-lo pedir sobremesa. Ele fez uma falsa careta e comentou algo em voz baixa. Maya se desculpou para ir ao banheiro, o que deu a Foster a oportunidade de me confrontar. Quais são seus planos agora que a casa está vendida? A casa foi vendida, e eu estou indo para São Francisco amanhã de manhã ver meus amigos Elton e Beth. Eles têm um bebê recém-nascido e o nomearam em minha homenagem. Eles nomearam a filha de John? Na verdade, Johnny. Como eu poderia dizer não? Para onde você vai quando voltar? Não faço ideia. Vou deixar meu carro no aeroporto, que está cheio com tudo que possuo. Acho que vou dirigir para o sul até algo chamar minha atenção. Tenho uma ideia melhor, venha ficar comigo. Minha casa é muito grande para mim e eu odeio ver Maya sozinho o tempo todo. Foster, o que você está querendo dizer? Perguntei. O marido de Maya morreu em um acidente de carro há cerca de 3 anos. Ela não tem amigos em West Palm Beach e poucas oportunidades de conhecer homens solteiros. Você é o único homem em que vi ela demonstrar algum interesse no último ano. Ela disse algo? Perguntei. Não, mas percebi o jeito como ela olha para você e o quanto fica interessada quando falo de você. Vou te propor uma coisa, venha ficar conosco por 1 mês. Se nada acontecer, você pode pegar seu carro e começar a explorar por aí novamente. Você não tem nada a perder, e eu realmente apreciaria a companhia. A conversa terminou quando Maya voltou para a mesa. Ela sorriu para nós dois como se tivéssemos acabado de fazer algo errado e ela aprovasse. Eu definitivamente iria para West Palm Beach. Minha visita a Elton e Beth foi perfeita. Os novos proprietários conseguiram expandir a operação para mais de 20 estados e várias localizações internacionais. Em alguns anos, as opções de ações provavelmente valeriam muito mais do que o dinheiro que recebemos. Johnny era adorável. Tenho certeza de que ela vai reclamar dos pais por terem dado a ela um nome de menino, mas eu serei o melhor padrinho que uma criança poderia ter.
Liguei para Philip Hughes assim que voltei para casa, só para me certificar de que tudo estava bem antes de partir. Ele me disse que o negócio ia bem, e ele me deu uma atualização rápida sobre Langford. Parece que ele tinha uma quantidade significativa de dívidas pessoais que não estavam cobertas pelas contas ou ativos da empresa. O custo do divórcio, além das despesas de contratar um advogado para Bryan e Baxter, praticamente o arruinaram. Ele não tinha crédito, dinheiro ou perspectivas. Senti-me bem por Marcy. 2 dias depois, eu estava em West Palm Beach. Foster King devia ser mais rico do que eu pensava, porque a casa à beira-mar era magnífica. Toda oportunidade que ele tinha, ele nos jogava, a mim e a Maya, juntos. Ele insistia para que ela me mostrasse todos os restaurantes do sul da Flórida. Depois de um tempo, fingíamos que íamos sair, mas na verdade ficávamos em casa assistindo TV na casa de praia. Jantar fora toda noite parece melhor do que realmente é. Acho que ele sabia o que estávamos fazendo, mas considerava isso tão bom quanto o que estaríamos fazendo se saíssemos. Gostávamos do tempo que passávamos com Foster, mas começamos a aproveitar ainda mais o tempo juntos. Isso parecia deixá-lo feliz. Maya e eu começamos a dormir juntos depois da 3ª semana. Foster sabia, claro, e começou a nos provocar incessantemente. Ele só parou quando me mudei para o quarto dela. E isso o deixou feliz. A vida estava boa. Minha situação financeira era inacreditável. Eu estava morando em uma mansão à beira-mar sem despesas e dividindo minha cama com uma mulher linda. Meu dinheiro rendia mais juros do que eu conseguia gastar, e minhas opções de ações estavam crescendo tão rápido que me deixavam impressionado. Decidi me presentear com um carro novo. Sempre quis um Mercedes. O divórcio de Joyce foi finalizado, e Philip Hughes não perdeu tempo em se mudar com ela. Marcy, no entanto, teve dúvidas. De repente, estar casada com Langford King não parecia uma boa ideia. Marcy parecia ter desaparecido no ar. Jessica e eu nunca mais ouvimos falar dela. Antes do fim do ano, Foster me pediu para testemunhar seu Novo Testamento. Nunca descobri exatamente o que havia de errado com ele, mas parecia que ele estava piorando rapidamente. Ele deixou todos os seus bens para Lebeth e Carla, a serem mantidos em confiança pela mãe delas até que completassem 25 anos. Ele deixou o negócio para Joyce, com a condição de que ela se casasse no prazo de 1 ano após sua morte. Ele deixou a casa em West Palm Beach para Maya, com a mesma condição. As coisas não aconteceram como eu planejava, mas quem sou eu para reclamar? Ah, sim, eu me casarei mais cedo do que esperava, pois acabei de descobrir que Maya será mãe. Se for uma menina, não vou chamá-la de Elton. Bryan e Baxter decidiram tentar a sorte no México, mas as coisas não foram bem para eles lá. Marcy apareceu de algum lugar e pediu minha ajuda com as despesas legais deles. Dei a ela $10.000 e nunca mais a vi, nem aos meninos. Jessica terminou os estudos e se mudou para Barcelona. Não tenho certeza, mas acho que ela conheceu um rapaz enquanto estava lá. Foster resistiu por mais 2 anos. Não houve autópsia, e eu ainda não sei o que ele tinha. Ele viveu o suficiente para ser padrinho da minha nova filha, Foster e Maria Terrell. Darei o nome de Elton ao próximo. Comentário observador do Reddit. Essa história mostra que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente seguir em frente. O cara foi chamado de perdedor, humilhado e traído, mas no fim, foi ele quem ficou tranquilo, tomando um drink enquanto via o caos que os outros criaram para si mesmos. Às vezes a paz vale mais do que qualquer explicação. E ver quem te fez mal se afundar sozinho é só um bônus. Se você também acha que tranquilidade é a melhor resposta para o drama, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar dele. Ah, e não sai daí. Tem mais 2 histórias cheias de reviravoltas aqui na tela te esperando. Até a próxima!